Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. A primeira leitura do profeta Miqueias, que viveu aí no ano 700 e pouco antes de Cristo, na época em que tinha a invasão assíria, evidência, né? Está mais uma vez denunciando aqueles que viviam de sacrifícios de animais no templo, mas não convertiam, né? Aqui fala convocando os montes e colinas porque esses montes e colinas testemunharam tudo que Deus fez com o povo de Israel, desde a saída do Egito para a terra prometida e tudo mais, né? Povo meu, o que eu te fiz? Será que Deus perguntaria isso? O que perguntou para aquele povo? O que eu te fiz, hein? Que vocês me honram com os lábios e não vivem aquilo que eu peço. Não se entregam pelo menos à graça. O que não vai ter nenhum tipo de desculpa para condenação eterna é que tudo depende da graça. É a graça de Deus que nos leva à santidade. Então, a única coisa que nós precisamos ser é humildes, pequenos. Quebrar o orgulho para que a graça haja. Né? Não é uma coisa assim que depende completamente da minha capacidade humana. Senão eu não estaria aqui. Eu já falei isso 1000 vezes. Eu estou aqui pela graça. Então, a única coisa que separa fazer a vontade de Deus é o orgulho, a soberba, a autossuficiência. Porque mesmo que você não consiga fazer, você pode pedir com humildade: me dá graça, Senhor. Me faça cada vez mais santo. Me faz ser perseverante naquilo que o Senhor quer. Me dá a castidade, a pureza, né? Quem é casado, a fidelidade. Quem é solteiro, a castidade, continência, né? Para quem é padre, o celibato. Tudo é graça. Não é meu. Não é que eu faço isso. Depois, Senhor, eu estou fazendo isso, agora eu mereço. Não merece nada. Miserável. Sem a graça, cairia rapidinho em tudo quanto é tipo de pecado que tem por aí. Então, na verdade, falta humildade de pedir. Né? Eu te retirei da terra do Egito, te libertei da casa de servidão. Que oferta farei, Senhor, digna dele, ao ajoelhar-me diante do Deus Altíssimo? Acaso oferecerei holocaustos e novilhos de 1 ano? Acaso agradam os carneiros, né? Porventura ofertaria eu o meu primogênito por um crime meu? Fruto do meu sangue, né? Aqui já é uma profecia da oferta de Deus, do seu primogênito, que é Jesus. Sempre tem, nas leituras da Bíblia, uma linha de continuidade e uma linha de descontinuidade, né? De continuidade histórica e descontinuidade da intervenção do Kairos divino, que é essa, por exemplo, aqui é o Messias, né? Foi-te revelado, ó homem, o que é o bem e o que o Senhor exige de ti, principalmente praticar a justiça e amar a misericórdia e caminhar solícito com teu Deus. Isso que Deus pede também hoje, né? Misericórdia, amar, ser solícito, perdoar. Ah, eu não consigo perdoar. Pede, reza, pede. Né? E aqui no Evangelho, algo muito interessante, que também serve muito para nós hoje. O ser humano é um corpo. O meu corpo tem sentidos. Os sentidos têm conhecimento sensitivo, que gera por si só desejos sensitivos o tempo inteiro. O meu corpo, ele quer cama, ele vai querer um cafezinho daqui a pouco, ele busca o seu bem próximo. Não interessa com relação ao bem universal meu. Ele quer o que ele quer agora. Por exemplo, se eu quero comer, o meu corpo quer agora. Ele não vai pensar em fazer jejum nunca. Jamais. Eu estou para celebrar a missa dominical. Cansado, o meu corpo quer cama agora, antes da missa.
dormir. Ele não está nem aí se é missa. Não está, né? E as pessoas que cada vez mais não controlam esses desejos, e aí agora eu vou chegar à outra parte, esses desejos do corpo, antes do pecado original, eles eram totalmente ordenados para os desejos da alma. E por sua vez eram ordenados para Deus. Totalmente. Era uma ordem só. Harmonia só. Com o pecado, os desejos do meu corpo ficaram desordenados. Então, eu estou cheio de desejos aqui agora. Nenhum deles é estar celebrando a missa de manhã. Nenhum. Meu corpo quer sentar, né? Uma massagem, comer, honra, glória. Só. Ele não está nem aí para vocês. Porque ele está desordenado. Deus não se revela pelos sentidos. Quem viu Deus aí hoje, ontem, anteontem? Tocou. Ele não se revela pelos sentidos. Então, naturalmente, ninguém conhece Deus humanamente usando o seu corpo. Por outro lado, nós temos uma alma espiritual, que é puro espírito, não é puro espírito, que é o anjo, que tem a alma espiritual, também é ligada à alma corporal, né? Sensitiva. É uma coisa só no ser humano. Mas essa alma, ela tem duas faculdades, que é a inteligência e a vontade, que não são no corpo. A inteligência não está no cérebro. Como falam as faculdades de medicina, ela está na alma. Né? Uma prova disso é a capacidade reflexiva, de você pensar a si mesmo. Ao mesmo, coisas que os sentidos não dão, né? Ora, se Deus se revela pela alma e não pelos sentidos, o que acontece? As pessoas que dão mais ênfase ao corpo, aos desejos do corpo, cria um tsunami de desejos na alma que impede de ver o que Deus revela. Mais que isso, esse tsunami de desejos pode ser tão forte que impede de ver o que Jesus fazia até presente neste mundo. E é isso que aconteceu com os fariseus. Nunca houve na história, nunca, um Messias que se encarna e faz um monte de gente enxergar, aleijado andar, ressuscita morto, para a tempestade, ressuscita um monte de morto, 2, 3, a fama dele cresce. Agora, olha a cegueira de quem deixa o corpo mandar. Alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal. Como assim? Vocês estão doidos? Agora eu pergunto para vocês, não tem um monte de gente que vem para a missa, que vocês conhecem, que vocês falam assim, nossa senhora, tudo que o padre está falando é para essa pessoa. Aí você vai conversar com ela, você viu o que o padre falou? Não, o quê? Uai, não vi não. Como assim você não viu? O que ele falou? Uai, eu não sei. Falou coisas bonitas. Mas não fala o que falou. Você nunca viu isso, não? Por exemplo, na outra paróquia, primeira paróquia minha, tinha um povo meio mais chatinho que falava assim, o senhor sabia que lá na missa tem um que está chifrando a mulher? Adúltero. E eu cansava de falar de adultério nas homilias. Por que ele não ia embora com raiva? Ele nem ouvia. Vocês acreditam nisso ou não? É um mistério. Às vezes, no início do sacerdócio, é frustrante. Você não entende. Por isso também,
Quando eu falo alguma coisa, por exemplo, que faltar à missa é pecado mortal, usar anticoncepcional, não é que imediatamente todo mundo que está na igreja que não tinha consciência começa a ter pecado mortal. Porque muitos nem ouvem, não entendem. Uma vez eu vi um desenho dos Simpsons, que era o Simpson danando com o cachorro. Não faça mais isso. Varará, que você faz aquilo. Aí depois mostra o cachorro olhando para ele em preto e branco. Blá, 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 blá. É mais ou menos o que acontece quando as pessoas que estão tomadas por paixões do corpo vêm para a missa. Não ouve, não vê. Gente, olha o que esses benditos estão falando. Está pedindo um sinal para o que mais fez milagres em todos os tempos da história desse mundo. Como é que você vai pedir aí no sinal de quê? Quando vocês, acontece mais com mulher, quando vocês começam a converter via a igreja, aí vem a família, você está ficando um bitolado, você vai ficar, né? As comadres, né, que falam assim, ainda dá uma de sábia. Comadre, nada demais é bom. Não pode ficar indo em igreja demais. Quando você tenta argumentar a sua vinda, eles entendem. É como se você falasse outra língua. Não entendem nada. Nada. Aliás, vem com outra. Por quê? Se você não controla esses desejos do corpo, eles cegam, surdam e, consequentemente, não. Seria bom se tornasse mudo. Só que acontece, na verdade, que cega, surda, mas fica tagarela, né? Fala besteira demais. A língua, parece que São Tiago diz que quem controla a língua, controla o corpo inteiro. Fala um monte de besteira, sem entender nada. Nada, né? E Jesus respondeu, uma geração má e adúltera busca um sinal. Má e adúltera com Deus. Busca outros deuses. E aí deixa esse corpo. Então vamos lá. Quando os desejos do corpo estão desordenados e você não controla, como é que chama isso? Vício. Sim? E quando eles estão ordenados e você se torna capaz de ouvir Deus, de ver, de receber a revelação com clareza, como é que chama? Virtude. Você pode ganhar a virtude com esforço humano somente, mas também com a virtude infusa pela graça. São Paulo diz que a força do corpo, os pecados, faço o mal que não quero, não faço o bem que quero, que ele chama de amartia. Essa força, fomes peccati, a fome do pecado, ela é muito forte. E ser humano nenhum do mundo consegue só com as suas forças, vencer essa força. Por isso que é sempre necessário a chamada graça. Graça santificante. A graça que vem com a oração, sacramento, penitência, jejum e caridade. Quanto mais você exerce essas coisas, mais você consegue controlar os desejos do corpo e abre a sua mente para a revelação. Eu já vi muita gente que convertida recentemente, que às vezes vem na missa e ouve a homilia e começa a chorar. Porque como se estivesse aprendendo um outro mundo. Abrindo a mente para outro mundo. Conseguiu controlar os desejos do corpo. Então aqui, aí Jesus fala, não, o único sinal que vocês vão ter é um sinal de Jonas. Por quê? Porque Jesus também ficará 3 dias, né? De sexta a domingo.
Só que quase ninguém se converteu, mesmo vendo os sinais de Jesus, enquanto Nínive converteu com Jonas. A rainha de Sabá foi atrás de Salomão e quase ninguém. O povo ia atrás de Jesus um pouco por causa da comida, multiplicação dos pães, né? Poucos iam, geralmente, por causa da palavra em si. Né? Nem só de pão vive o homem, mas da palavra. Né? Então aí, agora vocês entendem o porquê que muita gente que vem na missa ouve palavras pesadas, mas não mudam. E se eu fizesse milagres aqui? Como eu disse que eu estou muito fraco desses milagres, né? Os apóstolos faziam muito. Ontem eu fui no velório, eu nem tive força para falar, levanta, anda. Mas se eu fizesse isso, essas pessoas que o corpo está cheio de desejos, mesmo que o morto ressuscitasse, ia fazer o quê? Ah, vocês estão doidos. Isso é porque não estava morto. Mas vocês estão ficando louco. Você não pode ficar falando isso, não. Eles não iam atrás, porque o seu estômago não dá tempo de ir atrás da verdade, mas sim de saciar o seu corpo. O dinheiro faz o quê? Potencializa você buscar as coisas do corpo. Entenderam agora um pouco? E tem gente que fica desesperada. Padre, lá na minha família eu falo, eu ponho a pregação, mas não muda nada. Sim. Então como fazer com essas pessoas? Nós temos que rezar por elas. Põe o bilhetinho para rezar em algum lugar, no Carmelo, aqui, põe as missas, até que vai ficando claro a mente da pessoa para ela receber a formação. Entenderam? Que tem que ter paciência. Então você na sua família, reza. Se você é muito santo, aguenta esse povo falar bobagem. Se você for igual eu, manda catar coquinho. Né? Vai catar coquinho, trem. Cuidar da sua vida. Amarra essa língua, trem. Pronto. Resolvido. Aí você pode continuar vindo à missa. Não é fácil. Mas se você é santo, deixa o povo preocupar com a sua vida. Aí você fala. Terminou? Terminou. O dia que você quiser vir na missa comigo, você vem. Pronto. Aí é mais santo um pouquinho, né? Mas eles só vão mudar o dia que a graça entrar na mente deles. Não adianta. Pode mandar homilia, pode mandar fala, trazer para a missa, mas eles vão ficar muito tempo cegos e surdos. Mas vai chegar um momento em que a água vai pingando, 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 até que um dia a própria pessoa, ou então acontece muito, está acabando meu tempo, aconteceu demais comigo. Você fala um monte de coisa para essa pessoa da igreja, ou de espiritualidade, né? Ela não entende nada. Aí depois, Deus usa a pessoa de fora que fala exatamente a mesma coisa que você falava. Nossa, fulano de tal me encontrou e falou disso. Mas eu falo disso com você o tempo inteiro, né? Eu vou lá. Nossa, eu achei isso interessante demais. Outra pessoa, que às vezes Deus toca, né? E a pessoa se abre para outra pessoa. E aquilo que você falava o tempo inteiro, que ela nunca ouvia, outra pessoa de fora vem e ajuda na conversão. É uma arte. Mas por que Deus permite isso? Para mostrar que nem eu, nem você é ninguém por si só. Eu não tenho poder nenhum, nem você. Nós somos todos servos inúteis que imploramos diante de Deus a graça. E ela age do jeito que ela quer. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, e ninguém vem a mim se o Pai não o atrair. Né? E ninguém vai ao Pai se não for por mim, e ninguém vem a mim se o Pai não atrair. Não está isso? Então, nós somos todos servos. Ninguém aqui é deusinho. Não é porque eu falei que agora o mundo... A minha palavra é palavra de servo inútil. Quem converte é a palavra Debar, Javé. É Deus. Na hora que Ele quer. Do jeito que Ele quer. Mas sempre, sempre observando se nós estamos rezando muito,
jejuando, buscando sacramentos e sendo caridoso. Quem mais faz isso, mais Deus age com a graça e converte mais gente. São João Maria Vianney converteu a cidade inteira. Converteu quase a França inteira, comendo batata, servindo e rezando, adorando. Que Nossa Senhora nos dê a graça, não de ficar angustiado quando a gente vê esses povo aí que não entende nada que a gente fala, mas de continuar perseverante na oração, na penitência, na esmola, nos sacramentos, na caridade, né? Aí sim, você vai ver bom Jesus inteiro se converter. Que Nossa Senhora nos ajude. Amém.